Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos lá para a unidade 4 da apostila 4, lá na página 243, e vamos falar sobre plano cartesiano e construção de figuras. Uma coisa bem interessante. Lá no século XVII, o filósofo e matemático francês René Descartes, em seus estudos sobre geometria e álgebra, desenvolveu um sistema de coordenadas que especifica cada ponto em um plano por meio do que é chamado de par ordenado. Trata-se de um conjunto de dois números que define segmentos de reta em eixos perpendiculares, os quais, ao serem unidos por retas imaginárias que passam perpendicularmente por eles, determinam a coordenada de um ponto. Muita informação, né? E de coisas que vocês possivelmente ainda não tenham escutado. Mas não se preocupe com essas definições agora, pois a seguir você verá exemplos de como o plano cartesiano nos ajuda a representar pontos e até mesmo a desenhar figuras por meio das coordenadas que chamamos de x e y. Vamos lá. Olha só, pessoal, aqui na página 244 encontramos um exemplo simples de plano cartesiano. Nós temos duas retas dispostas perpendicularmente. Veja bem, reta x e reta y, que nós vamos dar o nome de eixo x, que é conhecido também como eixo das abscissas, tá? E aqui o eixo y, que também é conhecido como o eixo das ordenadas, tá? E sempre nessa posição, eixo x, o eixo das abscissas, na horizontal, e o eixo y, que é o eixo das ordenadas, na vertical. E vocês podem notar também que nestas duas retas nós temos aqui valores, né? Começando pelo zero, que é o nosso ponto de origem, esses valores são posicionados equidistantes, ou seja, distâncias iguais de um valor para o outro. E aqui a gente vai fazer uma brincadeira para localizar as figuras, tá? Primeiro, eu vou localizar em que valor está no eixo x e depois no eixo y. Isso vai formar pra gente o que a gente chama de par ordenado, tá? Vejam aqui comigo esse exemplo. Para localizar essa figura nesse plano cartesiano, ela está no ponto 1 e 8. Quem é o 1 aqui no caso? O 1 vai ser do x ou do y? Se nós observarmos, ó, o 1 é do eixo x. Olha só onde a figura está. E o 8 no eixo y, tá? Então, esse par ordenado, ele sempre será formado primeiramente com o valor do x, que é o valor do eixo das abscissas, e depois com o valor do y, que é o valor do eixo das ordenadas, tá? Formando assim o que a gente chama de par ordenado, ou seja, o par que forma o ponto de encontro onde eu vou localizar essa figura no plano cartesiano, ok? Então, vamos seguir? Essa figura aqui, ó, do coração, como que a gente vai fazer para localizá-la? Eixo x, ela encontra-se onde? No ponto 3. E no eixo y, também no 3. Então, o par ordenado, ou seja, ó, os pontos se cruzam onde? 3 para x e 3 para y. Montamos o par ordenado aqui, descobrimos onde se localiza este coração. Dando sequência, essa outra figura aqui, uma nuvem nublada. Vamos localizá-la? Ó, eixo x, ela vai estar onde? Ponto 5, eixo y, ponto 5. 5 para x, 5 para y é o ponto de encontro. Então, par ordenado, 5 para x, 5 para y. A estrela, no x ela está no 6 e no y ela está no 1. Então, eu não vou escrever 1 e 6. Lembrando que a gente sempre tem que falar primeiro o valor do x, para depois falar o valor do y. Então, ela está no ponto 6 e 1, olha só. Ponto de encontro de 6 para x e 1 para y. O Sol, onde que está esse Sol aqui nesse plano cartesiano? Olhando para o eixo x, primeiramente, olha só, número 9, tá aqui. E no y,
número 7. Então, como que a gente vai montar esse par ordenado? 9 no X, 7 no Y. Ok? E para fechar, o arco-íris está onde? X está no 8, Y está no 4. Então, olha só, ponto de encontro vai ser o par ordenado 8 e 4, a localização do arco-íris. Prestem sempre muita atenção nesse detalhe. Para determinar um par ordenado, tá? Que é o ponto onde uma figura pode ser encontrada no plano cartesiano, nós vamos sempre informar primeiro o valor do eixo das abscissas, que é o valor de x, e depois o eixo das ordenadas, que são os valores de y. Ok? Gente, é possível associar o plano cartesiano com vários conceitos e em diversas áreas do nosso dia a dia. Os computadores, por exemplo, utilizam um sistema de coordenadas em softwares de imagens, nas quais cada ponto da imagem, conhecido por pixel, corresponde a uma coordenada. Em arte, há uma técnica conhecida como pontilhismo, em que são produzidas figuras por meio de pontos ou pequenas manchas coloridas, ou não, que podem ser descritas por coordenadas no plano cartesiano, e assim as figuras geradas dessa maneira podem ser ampliadas ou reduzidas facilmente. Também se associa o plano cartesiano à latitude e longitude em estudos de coordenadas geográficas. O atual sistema de posicionamento GPS, por exemplo, utiliza até certo ponto o sistema de coordenadas cartesianas, facilitando então a localização de um determinado endereço. Os eixos x e y, eles dividem o plano cartesiano em 4 partes, que nós chamaremos de quadrantes, e numeradas como mostra essa figura aqui. Olha só. Então, nós temos aqui, ó, o eixo x, que nós chamamos de eixo das abscissas, e o eixo y, que nós chamamos de eixo das ordenadas. Apesar de não estarmos estudando neste ano os números negativos, vou deixar para vocês aqui já um adiantamento. Aqui, nós temos todos os valores positivos, tá? 0, 1, 2, 3, 4, infinitos números positivos. E para cá, nós teremos os números negativos, começando sempre, ó, ponto de origem, ponto 0. Do 0 vem para o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. O mesmo ocorre no eixo y. Os valores que estão aqui para cima serão sempre os valores positivos e os valores que estão aqui para baixo serão sempre os valores negativos, ok? Então, aqui nós teremos, começando do 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o fim. E aqui para baixo, os negativos, 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Dessa forma, então, o plano cartesiano ele vai ficar dividido em 4 partes, como vocês observam aqui, ó. Essa primeira parte, tá? Ela vai ser chamada de primeiro quadrante, essa parte de segundo quadrante, essa de terceiro quadrante e essa de quarto quadrante. A gente contabiliza isso no sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Gente, vamos falar um pouquinho agora sobre ampliação e redução. Ampliações e reduções, elas são utilizadas o tempo todo em nosso dia a dia. Um programa de TV, por exemplo, pode ser exibido em telas de variados tamanhos, sem que a imagem fique deformada. Da mesma forma, um vídeo da internet pode ser visto em um notebook ou um smartphone. Isso se deve ao fato desses aparelhos terem um programa ou um sistema de ampliação e redução de imagens. Esse recurso também é utilizado em gráficas. Muitas vezes são impressos panfletos com determinada imagem, a qual é também aplicada em outdoors pela cidade. Programas de computador utilizam um sistema de coordenadas cartesianas para que isso seja praticável, ok? Podendo assim a gente ter impressões em formatos pequenos ou em formatos muito grandes. Aqui na página 249, a gente pode observar o seguinte, uma ilustração. Se nós reproduzirmos ela fielmente, tá? Aí no de vocês isso aqui vai estar em branco, aqui já está feito, né? Se nós reproduzirmos seguindo as coordenadas, a gente vai ter uma figura exatamente igual. Porém,
né, para ampliar ou reduzir uma figura, como que a gente deve proceder? É muito simples, tá? Os comprimentos deverão ser multiplicados por um mesmo número, se você quiser ampliar, ou divididos por um mesmo número, se você quiser reduzir. Observe aqui comigo essa imagem original, tá? Eu tenho aqui, olha, um quadrado, todos os lados aqui, ó, medem 2 unidades, tá? Ó, a gente pode tomar como base a quantidade de quadradinhos aqui, ó, porque de 3 para 4, uma unidade, de 4 para 5, uma unidade. Se eu quero reduzir, vou dividir todos os comprimentos, ou seja, todos os lados desse quadrado, por um mesmo valor, que no caso aqui, olha, do exemplo, foi dividido por 2, tá? 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, veja, todos os lados dessa redução, então, agora passa a ter uma unidade. Ficando assim proporcional. Ela está reduzida, mas mantendo o formato original, no caso, se fosse uma foto aqui. E no caso da ampliação, aqui também foi aumentado 2 vezes. Dividido 2 vezes aqui, aqui vai ser aumentado 2 vezes. Todos os comprimentos foram multiplicados por 2, ficando com 4 unidades. Vejam aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. E assim a gente tem os formatos aí, ampliado e reduzido, proporcionais ao formato original. Gente, como devemos proceder para ampliação de perímetro e área? Vamos relembrar alguns conceitos? Perímetro, como que a gente calcula? Fazendo a soma das medidas dos lados de uma figura ou de um determinado espaço. E a área? A área ela varia de figura para figura, e aqui no nosso exemplo, que nós temos aqui uma quadra de vôlei e uma mini quadra de vôlei, nós temos um formato retangular. Quando a gente aprendeu o cálculo de área de retângulo, tá? Vou deixar o link aí na descrição para quem esqueceu da videoaula com esse cálculo. Quando a gente calcula a área de um retângulo, basta fazermos a medida de sua base vezes a medida de sua altura. Então, aqui nós temos, no primeiro exemplo, perímetro. Nós vamos somar. Aqui tem 9 metros, ali também vai ter 9 metros, aqui 18, aqui 18. Então, 18 mais 18, mais 9, mais 9, nós temos 54 metros de perímetro. E a área aqui, ó, nós estamos falando dessa parte laranja. Nós vamos fazer base vezes altura. Base 9 vezes altura 18, 9 vezes 18, nós temos então 162 metros quadrados. Quando eu falo de área, tenho sempre que lembrar da unidade de medida quadrada. Aqui, a quadra de mini voleibol, ela tem um valor menor em relação às dimensões da quadra de vôlei principal. Notem o que? A nossa base aqui tem 9 metros. Aqui, essa tem 4,5. A nossa altura aqui tem 18 metros e a dessa tem 12 metros. O que que ocorre? Nós temos aqui, então, perímetro 12 mais 4,5 mais 4,5, que vai ser igual a 33 metros. E a nossa área, né, a superfície aqui dessa quadra, basta a gente calcular base vezes altura, 4,5 vezes 12, temos 54 metros quadrados de área. Então, o que que a gente observa, né? A ampliação que ocorre aqui do mini voleibol para a quadra de voleibol normal, aumentou-se as dimensões de suas bases e alturas, né? As bases e as alturas. Consequentemente, nós temos um aumento de superfície, tá? Se tivéssemos a comparação para a redução, né, que não foi dito aqui, nós também percebemos isso. Ao reduzirem as dimensões laterais, base e altura, consequentemente, nós teremos a redução de área. Isso não foi falado aqui, estou apenas acrescentando para vocês terem uma ideia, então, de como ocorre essas ampliações e reduções em perímetros e áreas de figuras ou de espaços que vocês possam fazer alguma análise, ok? Espero que vocês tenham curtido essa unidade, é bem simples.
Se tiverem alguma dúvida, entre em contato. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.